Muitos de nós crescemos com a ideia de que a Terra gira em torno do Sol, que, por sua vez, permanece imóvel no centro do universo. Uma imagem perfeita, transmitindo calma e estabilidade cósmica. Só que a realidade é bem mais complexa e muito mais fascinante do que isso. Quando ampliamos nosso olhar, percebemos que a Terra não é só um planeta dando voltas em torno de uma estrela. Ela faz parte de um sistema solar inteiro que nunca para, viajando ao redor do Sol numa velocidade absurda, algo perto de 107 mil quilômetros por hora. E isso não é tudo. Junto com o Sol e os outros planetas, a Terra embarca numa verdadeira aventura espacial, cruzando a galáxia Via Láctea a aproximadamente 220 quilômetros por segundo. É como se estivéssemos em um trem-bala cósmico, viajando pelo universo a milhões de quilômetros por hora, sem previsão de parada. Para entender melhor essa ideia de movimento, imagine que você está confortavelmente sentado num avião voando a uma velocidade constante. Dentro dele, tudo parece tranquilo, estável, parado. Você nem sente que está se movendo, muito menos imagina a velocidade alucinante em que viaja. Agora, pensa no ponto de vista de alguém que está lá embaixo, observando do solo. Para essa pessoa, o avião passa rápido demais, traçando uma linha no céu. A perspectiva muda completamente e revela a verdadeira natureza do movimento. Essa ideia incrível foi brilhantemente explicada pelo grande Galileu Galilei, no seu famoso livro Diálogos sobre os dois principais sistemas do mundo, lá em 1632. É o que chamamos hoje de relatividade galileana, ou invariância galileana. Basicamente, Galileu mostrou que não existe um ponto absoluto de referência para o movimento. Cada observador percebe a realidade de um jeito diferente, e a escolha do melhor ponto de referência vai depender sempre da situação. Na nossa jornada pelo espaço a bordo da Terra, entender a relatividade galileana é essencial para compreendermos onde estamos no universo. Cada estrela, cada galáxia, cada astro nos oferece uma perspectiva única do nosso movimento, destacando o tamanho impressionante e a beleza do cosmos. Mas o movimento da Terra pela galáxia não é só uma curiosidade científica. Na verdade, pode impactar profundamente a vida no nosso planeta. Existem hipóteses muito interessantes sugerindo que a interação da Terra com raios cósmicos vindos de diferentes áreas da Via Láctea pode ter moldado a evolução da vida e até contribuído para grandes eventos de extinção em massa. Além disso, mudanças na órbita terrestre ao redor do Sol, que acontecem em ciclos de milhares de anos, podem provocar alterações climáticas muito importantes. É por causa delas que nosso planeta já passou por várias eras glaciais e ainda pode passar por outras no futuro. Ao entendermos como nosso planeta viaja pelo universo, podemos desvendar segredos incríveis sobre a formação da nossa galáxia, a origem da vida e até prever melhor o futuro da Terra. Lembra daquela sensação do avião, quando você nem percebe que está viajando rápido? Pois é exatamente assim que acontece com a Terra em relação ao nosso sistema solar. Por dentro, temos a impressão de que tudo gira de forma estável e organizada ao redor do Sol. Mas a verdade é que dentro do nosso sistema solar, a Terra realiza um movimento bem mais complexo do que pensamos. Ela gira ao redor do Sol numa órbita elíptica e não num círculo perfeito. Essa dança cósmica, repleta de pequenos ajustes e movimentos sutis, leva exatamente 1 ano terrestre para ser completada. Durante sua órbita ao redor do Sol, há momentos em que a Terra fica mais perto dele, chegando a aproximadamente 147 milhões de quilômetros. Esse ponto é chamado de periélio. Já em outros momentos, a distância aumenta para cerca de 152 milhões de quilômetros, o que chamamos de afélio. Esses 2 pontos da órbita terrestre têm datas regulares ao longo do ano. Geralmente a Terra alcança o periélio perto do dia 3 de janeiro, enquanto o afélio acontece por volta do dia 4 de julho. Essa variação fica evidente quando observamos o ciclo sazonal e a variação no clima. Só que a dança da Terra pelo espaço não se limita apenas ao percurso anual. Nosso planeta gira sobre um eixo que é inclinado em relação ao plano da órbita, e essa inclinação não é fixa. Ela oscila entre 22 e 24,5 graus em ciclos que duram pouco mais de 41 mil anos. Essa variação, conhecida como obliquidade da eclíptica,
muda a maneira como o Sol ilumina a superfície terrestre, influenciando a duração dos dias e noites em diferentes regiões e épocas. Esses ciclos complexos, combinados com outras mudanças astronômicas, como a precessão dos equinócios e as variações na excentricidade da órbita terrestre, formam o que chamamos de ciclos de Milankovitch. Esses ciclos receberam esse nome em homenagem ao geofísico sérvio Milutin Milankovic, que foi quem primeiro descreveu como esses movimentos podem influenciar o clima terrestre, provocando períodos alternados de intensas eras glaciais e períodos mais quentes, interglaciais, ao longo de milhões de anos. Com base nessas análises, os cientistas preveem que, num futuro relativamente distante, algo na ordem de dezenas de milhares de anos, a Terra poderá entrar novamente numa nova era glacial. Mas há um ponto muito importante e atual que precisamos levar em conta. Atualmente, as ações humanas e a emissão desenfreada de gases do efeito estufa estão causando um aquecimento global intenso. Esse fenômeno antropogênico criado pelo próprio homem está, por enquanto, anulando ou reduzindo muito os efeitos naturais dos ciclos de Milankovitch. Isso torna muito difícil prever exatamente quando e como será a próxima era glacial, já que o equilíbrio climático natural da Terra está sendo fortemente modificado. Agora, se você achou fascinante o movimento da Terra dentro do Sistema Solar, espere até conhecer melhor a jornada do nosso planeta pela galáxia. A Via Láctea, nossa casa galáctica, é um sistema imenso formado por bilhões de estrelas, gases e poeira, com um diâmetro colossal de mais de 100 mil anos-luz. É algo difícil até de imaginar. Um dos aspectos mais interessantes da Via Láctea é justamente seu movimento de rotação. Ela gira como se fosse um enorme moinho cósmico, com seus braços espirais se estendendo por milhares de anos-luz, enquanto tudo gira em torno do centro galáctico. Essa rotação faz com que estrelas, gás e poeira realizem órbitas circulares ao redor do núcleo galáctico. Nosso sistema solar, com o Sol e seus planetas, fica posicionado em um desses braços espirais, a aproximadamente 25 mil anos-luz do centro da galáxia. Aqui no nosso sistema solar, o Sol domina em termos gravitacionais, guiando o movimento de todos os planetas. Só que na Via Láctea, o cenário é bem diferente. Não existe um único objeto dominante no centro. Em vez disso, tudo gira graças à soma da influência gravitacional de bilhões de estrelas e outros elementos espalhados pela galáxia. Toda essa dinâmica complicada torna o estudo do movimento dos astros pela galáxia um verdadeiro desafio para os cientistas, mas ao mesmo tempo é extremamente recompensador, já que revela segredos preciosos sobre como funciona e como é estruturada a nossa galáxia, a Via Láctea. Assim como a Terra gira ao redor do Sol, nosso querido Sol também faz uma grande viagem, orbitando o centro da Via Láctea numa velocidade de mais ou menos 230 km por segundo. Essa jornada épica leva nosso sistema solar através de diferentes regiões da galáxia, nos expondo a ambientes cósmicos variados. Para completar uma volta completa ao redor do centro galáctico, o Sol leva cerca de 230 milhões de anos. Durante essa longa viagem, nosso sistema passa por regiões da Via Láctea com características e influências completamente diferentes. Determinar exatamente a velocidade com que o Sol se move em relação ao centro galáctico não é nada fácil. Os astrônomos precisam usar técnicas avançadas e criativas para conseguir isso. Uma das abordagens mais comuns é analisar estrelas jovens que ainda permanecem próximas às regiões onde nasceram. Ao observar como essas estrelas se movem em relação ao Sol, os cientistas conseguem medir com precisão a velocidade e a direção do nosso próprio sistema estelar. Com essa técnica, descobrimos que o Sol viaja em torno do centro da galáxia a aproximadamente 220 km por segundo, levando aproximadamente 225 milhões de anos para completar uma órbita inteira. Mas essa viagem não é simples, não. Ela é formada por 3 componentes principais, que acontecem simultaneamente. Movimento radial. O Sol se desloca ligeiramente em direção ao centro galáctico, numa velocidade de cerca de 8 km por segundo. Movimento tangencial. Ele também se move em torno do núcleo galáctico, numa velocidade aproximada de 5 km por segundo. Movimento vertical.
O Sol ainda realiza um movimento de sobe e desce em relação ao plano galáctico, com uma velocidade de aproximadamente 7 km por segundo. Apesar desses valores parecerem pequenos, quando multiplicados por milhões de anos, eles geram distâncias gigantescas. Essa combinação de movimentos é conhecida como movimento peculiar do Sol, e ela afeta diretamente a trajetória do nosso sistema solar ao longo do tempo. Outro ponto importante é que a órbita do Sol ao redor da Via Láctea não é um círculo perfeito, mas uma elipse. Isso significa que a distância entre o Sol e o centro galáctico varia bastante ao longo de sua órbita. Quando está mais próximo do centro, o Sol fica a aproximadamente 25 mil anos-luz de distância. Já no ponto mais afastado, essa distância aumenta para cerca de 28 mil anos-luz. Essa variação, somada ao movimento peculiar do Sol, gera uma trajetória bem complexa, levando nosso sistema solar para cima e para baixo do plano da galáxia em movimentos contínuos. Para você ter uma ideia, a cada 60 milhões de anos, o Sol completa uma oscilação vertical, subindo e descendo em relação ao plano galáctico, algo parecido com uma montanha-russa cósmica. Esses movimentos são influenciados principalmente pela atração gravitacional de estrelas vizinhas, enormes nuvens de gás e, claro, pela misteriosa matéria escura que preenche nossa galáxia. Neste exato momento, estamos a cerca de 20 anos-luz acima do plano da Via Láctea. Daqui a alguns milhões de anos, atingiremos um pico máximo, ficando aproximadamente 300 anos-luz acima do centro do disco galáctico. Depois disso, começaremos novamente nossa descida. E olha só que interessante. Essa oscilação vertical do Sol não é apenas uma curiosidade astronômica. Alguns pesquisadores sugerem que ela pode ter influenciado profundamente a história da vida na Terra. De acordo com a chamada hipótese de Shiva, proposta por certos astrônomos, essa movimentação vertical pode estar ligada a períodos de extinções em massa que ocorreram no nosso planeta ao longo de milhões de anos. O centro da Via Láctea é uma região superagitada, densa e perigosa, cheia de estrelas concentradas e mergulhada num verdadeiro mar de radiação. De acordo com a hipótese de Shiva, cada vez que nosso sistema solar se aproxima dessa região, durante seu sobe e desce galáctico, a Terra ficaria mais vulnerável a essa radiação intensa e a outros perigos cósmicos, potencialmente provocando extinções em massa aqui no planeta. Embora essa hipótese ainda cause bastante discussão entre os cientistas e precise de estudos mais aprofundados, ela nos faz pensar como o movimento peculiar do Sol poderia ter influenciado profundamente a história da vida na Terra. Outro mistério fascinante que intriga os astrônomos é o movimento dos braços espirais da Via Láctea. Esses braços lembram um grande disco girando lentamente pelo espaço, formando padrões lindos em espiral. E por que esses braços se movem assim? Bem, os cientistas têm algumas teorias interessantes sobre isso. A gravidade de outras galáxias. Nossa Via Láctea não está sozinha no universo. Ela faz parte do chamado grupo local, onde existem várias outras galáxias próximas. A atração gravitacional dessas galáxias vizinhas pode influenciar diretamente o movimento dos braços espirais. Ondas de densidade. Outra teoria curiosa propõe que ondas de densidade percorrem o disco galáctico como se fossem pequenas ondas se propagando num lago. Essas ondas comprimem e expandem o gás, a poeira e as estrelas, alterando a forma e o movimento dos braços espirais da galáxia. Os cientistas ainda estão investigando como esses movimentos dos braços espirais afetam diretamente a Terra. Acredita-se que quando nosso planeta atravessa regiões mais densas desses braços, podemos ficar expostos a uma quantidade maior de raios cósmicos e partículas de alta energia. Isso, por sua vez, poderia impactar nosso clima, alterar a química atmosférica e até mesmo influenciar a evolução da vida no planeta. Mas não é só o sistema solar que está nesta dança cósmica constante. Todas as estrelas da galáxia estão em movimento, cada uma realizando sua própria jornada pelo espaço. Embora não possamos notar esse movimento a olho nu, ele é crucial para entendermos como a nossa galáxia realmente funciona. O movimento das estrelas é chamado de movimento próprio, e nada mais é do que a mudança aparente da posição de uma estrela no céu ao longo do tempo. Essa mudança aparente
acontece justamente por causa do movimento real da estrela pelo espaço em relação ao Sol. O movimento próprio das estrelas é medido numa unidade superpequena chamada segundos de arco por ano. Apesar dessa unidade representar um ângulo minúsculo, ela é extremamente útil para os astrônomos, pois permite acompanhar o movimento das estrelas e mapear com precisão suas posições ao longo dos anos. Ao estudar esses movimentos próprios, os astrônomos conseguem fazer coisas impressionantes, como determinar distâncias das estrelas. Ao comparar o movimento próprio com a paralaxe, que é a mudança aparente da posição das estrelas devido à órbita da Terra, eles conseguem calcular a distância exata até cada estrela. Essa técnica é fundamental para construir um mapa 3D detalhado da Via Láctea. Entender a história da galáxia, o jeito como as estrelas se movem, nos fornece pistas preciosas sobre como nossa galáxia foi formada e como evoluiu ao longo do tempo. Analisando essas órbitas e velocidades, é possível reconstituir eventos importantes do passado e até prever o futuro da Via Láctea. Identificar sistemas binários. Quando duas estrelas giram uma ao redor da outra, seus movimentos próprios revelam essa dança conjunta. Essa informação é muito valiosa para estudar como esses sistemas estelares se formam e evoluem ao longo do tempo. O movimento da Terra ao redor do Sol influencia diretamente nossa percepção do céu noturno. Conforme nosso planeta vai mudando de posição na sua órbita, as estrelas mais próximas parecem se mover em relação às estrelas mais distantes. Esse fenômeno é chamado de paralaxe anual. A paralaxe anual é especialmente evidente para estrelas próximas, já que a mudança de perspectiva da Terra em relação a elas é bem mais significativa. Com medições detalhadas desse deslocamento aparente das estrelas, os astrônomos conseguem calcular com precisão a distância até esses astros. Mas não é só a paralaxe que mexe com o nosso céu. O movimento próprio das estrelas também transforma lentamente aquilo que vemos lá em cima. Ao longo de milhares ou até milhões de anos, as constelações que conhecemos hoje vão mudando, assumindo novos formatos. Isso serve como um ótimo lembrete de que o universo nunca fica parado e está sempre evoluindo, revelando continuamente sua dinâmica fascinante. E olha só que interessante, nossa viagem cósmica não fica restrita apenas à Via Láctea. Na verdade, nossa galáxia, como um grande barco navegando em alto mar, está sempre se movendo pelo espaço, interagindo com outras galáxias e participando de uma dança gravitacional monumental. Um dos encontros mais fascinantes nessa jornada é com Andrômeda, nossa galáxia vizinha mais próxima. Neste exato momento, a Via Láctea e Andrômeda estão se aproximando uma da outra numa velocidade de cerca de 110 km por segundo, e os cientistas já preveem uma colisão épica daqui a aproximadamente 4 bilhões de anos. Essa colisão cósmica vai ser um espetáculo impressionante, criando uma nova galáxia gigante. As estrelas, o gás e a poeira das duas galáxias vão se misturar, formando um cenário celestial de proporções incríveis. Mas calma, que nossa jornada não para aí. A Via Láctea faz parte de um grupo com mais de 50 galáxias, conhecido como Grupo Local, onde além de Andrômeda também estão a Galáxia do Triângulo e outras galáxias menores. E esse grupo inteiro está sendo atraído por um objeto ainda maior e mais misterioso, chamado Grande Atrator. Esse aglomerado de galáxias possui uma massa gigantesca, centenas de milhares de vezes a massa da nossa Via Láctea, e exerce uma atração gravitacional poderosa, puxando todo o grupo local a uma velocidade impressionante de aproximadamente 600 km por segundo. O Grande Atrator é um verdadeiro gigante cósmico, e os astrônomos ainda tentam desvendar todos os segredos por trás dessa estrutura massiva. Mas o movimento ainda não termina aí. Por trás dessa dança galáctica, existe uma força ainda mais profunda e intrigante que governa o universo: a expansão cósmica. O espaço em si está aumentando de tamanho numa velocidade cada vez maior, impulsionado pela misteriosa energia escura. Mesmo com todo esse movimento maluco acontecendo, ainda conseguimos determinar nossa velocidade em relação ao restante do universo, usando um referencial muito especial: a radiação cósmica de fundo em micro-ondas. Essa radiação nada mais é do que o calor residual deixado pelo Big Bang e está espalhada uniformemente por todo o universo, sendo praticamente igual em todas as direções. Ao medir pequenas variações nessa radiação,
os cientistas descobriram algo incrível. A Terra, junto com todo o Sistema Solar, está se deslocando pelo universo a uma velocidade de cerca de 370 km por segundo em relação a essa radiação cósmica. A essa altura, já ficou claro para todo mundo que nosso planeta está bem longe de estar paradinho no espaço. Na verdade, somos apenas uma pequena, porém muito especial, peça num enorme e fascinante sistema de movimentos cósmicos que não para nem por um segundo. Essa incrível e complexa dança cósmica em que a Terra está envolvida é um espetáculo grandioso que acontece em diferentes níveis e escalas, deixando claro como somos parte de algo muito maior do que podemos imaginar. Primeiro, nosso planeta gira graciosamente em torno do Sol, completando uma órbita a cada ano. Essa rotação, impulsionada pela força gravitacional do Sol, é fundamental para a vida na Terra, criando, por exemplo, os ciclos de dia e noite. O Sistema Solar, por sua vez, também se move pelo espaço, percorrendo um caminho em espiral através da Via Láctea, nossa galáxia natal. Essa viagem acontece a uma velocidade vertiginosa de cerca de 220 km por segundo, impulsionada pela poderosa atração gravitacional das estrelas vizinhas, das gigantescas nuvens de gás e da misteriosa matéria escura que preenche nossa galáxia. A Via Láctea também não está navegando sozinha pelo universo. Ela faz parte de uma espécie de grande condomínio galáctico chamado Grupo Local, composto por mais de 50 galáxias. Juntas, essas galáxias formam uma verdadeira comunidade cósmica, conectadas pela força da gravidade. Como se fossem um bando de aves migratórias voando juntas, as galáxias do Grupo Local estão viajando em direção a uma estrutura gigantesca e ainda misteriosa, conhecida como o Grande Atrator. E enquanto todos esses elementos, a Terra, o Sistema Solar, o Grupo Local e o Grande Atrator, realizam suas próprias danças cósmicas, existe ainda uma força mais profunda regendo o universo inteiro: a expansão do espaço. O tecido do cosmos está crescendo continuamente, acelerado por uma energia enigmática que chamamos de energia escura. Sim, somos apenas um grãozinho de poeira na vastidão infinita do cosmos, mas cada pequeno movimento da Terra é uma peça crucial nesse fascinante quebra-cabeça que é o universo. Afinal, entender esses movimentos é entender um pouco mais sobre o nosso lugar nesse imenso palco cósmico. Se você gostou deste vídeo, aposto que irá gostar do nosso e-book sobre o Sistema Solar, o Guia Definitivo do Sistema Solar. Neste e-book, você terá acesso exclusivo a imagens incríveis e conhecimentos fascinantes sobre os nossos planetas vizinhos, suas luas, o Sol e, claro, nossa casa, a Terra. Combinando explicações acessíveis com visuais impressionantes, esse guia foi cuidadosamente elaborado para proporcionar uma experiência de aprendizado imersiva. Temos também o Explorando o Cosmos, um guia para iniciantes em astronomia. Se você está dando os primeiros passos no estudo do universo, este e-book é perfeito para você. Nele, abordamos desde os fundamentos da astronomia até estrelas, constelações, galáxias e eventos astronômicos que fascinam a humanidade há séculos. Os links para adquirir ambos os e-books estão na descrição e no comentário fixado deste vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar sua opinião nos comentários e ativar o sininho para receber notificações de nossos próximos conteúdos. Por hoje, ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. E lembre-se, o conhecimento é um investimento com lucros inesgotáveis.